Olá pessoal, neste vídeo vamos ver como escolher a pastilha de torneamento correta neste incrível processo que temos no torneamento. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, então vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Existem muitos parâmetros a serem considerados ao escolher a pastilha de torneamento. Você deve selecionar cuidadosamente a geometria da pastilha, a classe da pastilha, o formato da pastilha, o que inclui o ângulo de ponta, o tamanho da pastilha, o raio de ponta e também o ângulo de posição ou o ângulo de ataque. Para obter um bom controle de cavacos e desempenho da usinagem, selecione a geometria da pastilha com base na operação que você vai efetuar. Por exemplo, se você vai fazer uma operação de acabamento ou desbaste, selecione a pastilha com maior ângulo de ponta possível para resistência e economia. Selecione o tamanho da pastilha de acordo com a profundidade de corte. Selecione o maior raio de ponta possível para a resistência da pastilha. Selecione o menor raio de ponta se houver tendências a vibrações. O comprimento da aresta de corte deve ser igual ao tamanho da pastilha. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. As geometrias da pastilha para torneamento podem ser divididas em três tipos básicos que são otimizados para operações de acabamento, usinagem média e também usinagem de desbaste. Cada qual tem seu diagrama, que mostra a área de trabalho para cada geometria, baseado na quebra de cavacos aceitável em relação ao avanço e à profundidade de corte. Ela varia de acordo com o fabricante. Com relação à geometria de desbaste, as combinações de faixa de avanço e profundidade de corte são maiores. São destinadas às operações que requerem maior segurança da aresta. Já a geometria média é destinada a operações de usinagem média, usinagem leve para média e também desbaste leve. Possui uma ampla gama de combinações de profundidade de corte e também faixa de avanço. E por último temos a geometria de acabamento, que é para operações com profundidades de corte leves e baixas faixas de avanço. As operações requerem baixas forças de corte. As geometrias alisadoras para torneamento são excelentes para o acabamento e podem ter um nome específico para cada tipo de fabricante. Use pastilhas com geometrias alisadora para melhorar o acabamento superficial com dados de corte padrão ou manter um bom acabamento superficial com uma taxa de avanço significativamente mais alta do que simplesmente o acabamento. Escolha uma geometria alisadora positiva para diminuir as forças e manter a produtividade em caso de problemas com vibrações. Dentro do universo das pastilhas de torneamento, existem as classes, que basicamente é o nome para a destinação com base no material. Por exemplo, existe classe para aço, classe para ferro fundido, para aço inoxidável e para diversos tipos de materiais. Cada classe tem um nome específico e cada fabricante denomina as suas classes. A classe da pastilha é selecionada principalmente de acordo com o material da peça. Nas nomenclaturas ISO são P para aço, M para inox, K para ferro fundido, N para materiais não ferrosos, S e H. Com o tipo de método como, por exemplo, acabamento, usinagem leve, usinagem média e desbaste. E pelas condições de usinagem, se é uma usinagem boa, média ou uma usinagem difícil. A geometria e a classe da pastilha se complementam. Por exemplo, a tenacidade de uma classe pode compensar a falta de resistência de uma geometria. Na próxima imagem você vai ver os tipos de classes denominado pelas classes ISO de metal duro. Ali você vai ver que cada letra significa um tipo de material e as pastilhas são desenvolvidas para cada tipo. Outra característica que deve ser levada em consideração é o formato da pastilha. O formato da pastilha deve ser selecionada em relação à acessibilidade do ângulo de posição da ferramenta. O maior ângulo de ponta possível deve ser selecionado para propiciar a resistência e confiabilidade da pastilha. Porém, isso deve
deve ser balanceado de acordo com a variação de cortes que precisam ser executados. Às vezes, a pastilha com maior ângulo não terá acessibilidade em ângulos de peças ou canais. Um ângulo de ponta grande é robusto, porém requer uma maior potência da máquina e tem maior tendência à vibração. Já um ângulo de ponta pequeno é mais fraco e tem menor contato da aresta de corte, o que pode tornar a pastilha mais sensível aos efeitos térmicos. Na próxima imagem você vai ver os tipos principais de formatos que existem: R, redonda, S, quadrada, C tem um ângulo de 80 graus, a W, a T que tem um ângulo de 60 graus, a D e a V que tem um ângulo de 35 graus, da mais robusta para o ângulo de ponta mais agudo. Na imagem que você está vendo no vídeo, podemos ver os tipos mais comuns de ângulos que existem no mercado. Quanto mais para a esquerda, no caso da imagem, a aresta será mais robusta, as faixas de avanço são mais altas e as forças de corte são maiores, e a tendência à vibração também é maior. Já na contramão, temos que, com base na imagem que você está vendo, quanto mais para a direita, a tendência à vibração é menor, pois o ângulo de ponta é pequeno, e isso proporciona maior acessibilidade, menor tendência à vibração e menores forças de corte, porém com uma aresta de corte mais fraca. Outro detalhe importante ao se escolher a pastilha de torneamento correta é escolher o tamanho da pastilha. Selecione o tamanho da pastilha dependendo das exigências da aplicação e o espaço para a ferramenta de corte na aplicação. Com uma pastilha grande, a estabilidade é melhor. Para a usinagem pesada, o tamanho da pastilha, o círculo circunscrito, geralmente está acima de 25 mm ou 1 polegada. No acabamento, o tamanho, ou seja, o círculo circunscrito, pode ser reduzido em muitos casos, o que reduz os gastos. Agora, como escolher o tamanho da pastilha? Primeiro, determine a maior profundidade de corte, ou seja, qual vai ser o AP que você vai retirar. Segundo, determine o comprimento de corte necessário. Na imagem ilustrado como LE e considerado o ângulo de posição ou ângulo de ataque do porta-ferramentas e a profundidade de corte, o AP, como mencionamos, especificação da máquina, se ela vai ter potência suficiente. E por último, com base no comprimento de corte, o LE, como mencionamos antes, e na profundidade de corte necessárias, o comprimento da aresta de corte, representado pela letra L na imagem correta, e o círculo circunscrito para a pastilha podem ser selecionadas. Então, dependendo de todos esses fatores, você deve selecionar a sua pastilha. Recapitulando então, profundidade de corte, ângulo da pastilha e taxa de avanço. Esses são os parâmetros que você deve ter bem em mente quando for selecionar a sua pastilha. O raio de ponta é uma das partes que mais sofrem durante a usinagem e a escolha do raio de ponta deve ser feita com cautela. O raio de ponta, que geralmente é ilustrado nas imagens e nos catálogos com a sigla RE, é um fator importante em operações de torneamento. As pastilhas estão disponíveis em vários tamanhos de raio de ponta. A escolha depende da profundidade de corte e do avanço e influencia o acabamento superficial, a quebra de cavacos e a resistência da pastilha. Quanto menor o raio de ponta, mais ideal ele será para profundidades de cortes menores, mais reduzirá as vibrações e geralmente proporciona uma melhor quebra de cavacos, porém produz uma aresta de corte mais frágil ou uma aresta de corte mais fraca. Já um raio de ponta maior permite faixas de avanço mais altas, maiores profundidades de corte e proporciona maior segurança da aresta por ser uma aresta mais robusta, porém exige maiores forças radiais. Outra parte que o raio de ponta afeta é em relação à profundidade de corte e as forças de corte. A relação entre o raio de ponta e a profundidade de corte afeta a tendência a vibrações. As forças radiais que empurram a pastilha para longe da superfície de corte tornam-se mais axiais conforme a profundidade de corte aumenta. É preferível ter mais forças axiais do que forças radiais. Forças radiais altas podem ter um efeito negativo na ação de corte, o que pode resultar em vibração e acabamento superficial insatisfatório. Como regra geral, escolha um raio de ponta menor ou igual que a profundidade de corte. Uma parte importante da pastilha é o flanco lateral. Quando ele tem 0 graus, ou seja, é perpendicular à face da pastilha, dizemos que ele é negativo.
Quando tem algum grau, dizemos que é positiva. Quando precisamos escolher a pastilha correta no torneamento, precisamos saber qual é o melhor para o tipo de aplicação que queremos, positiva ou negativa. Uma pastilha negativa tem um ângulo de 90 graus, ou seja, o ângulo de folga é 0 graus, enquanto que uma pastilha positiva tem um ângulo inferior a 90 graus. Por exemplo, o ângulo de folga é 7 graus, 15 graus, 12 graus. Na próxima imagem, podemos ver que a pastilha negativa é montada no suporte e inclinada. Antes de falar, porém, da pastilha negativa, vamos falar sobre algumas características da pastilha positiva. A pastilha de torneamento positiva tem uma única face para trabalho. Ela exige baixas forças de corte e possui folga positiva, o que faz com que seja melhor para torneamento interno, e é a primeira escolha para torneamento interno e externo de peças delgadas, ou seja, de peças finas e longas. Já a pastilha de torneamento negativa possui face dupla ou também pode ser de face única, ou as duas coisas ao mesmo tempo, o que a torna mais econômica e versátil. Possui também alta resistência da aresta, folga 0, e é indicada para condições de corte pesada e também a primeira escolha para torneamento externo. Vamos falar agora sobre o ângulo de posição para torneamento, assunto muito importante quando falamos sobre pastilhas de torneamento. O ângulo de posição, que nos catálogos de fornecedores é demonstrado como KAPR, ou o ângulo de ataque PISR, é o ângulo entre a aresta de corte e a direção de avanço. É importante escolher o ângulo de posição ou o ângulo de ataque correto para o êxito da operação de torneamento. O ângulo de posição de ataque influencia a formação de cavacos, a direção das forças de corte e o comprimento da aresta de corte no corte. Com um ângulo de posição grande ou um ângulo de ataque pequeno, as forças são direcionadas para o mandril. Existe uma menor tendência à vibração, torna possível a capacidade de tornear cantos a 90 graus. Existem forças de corte mais altas, especialmente na entrada e na saída do corte, e também há tendências ao desgaste tipo entalhe em aços de difícil usabilidade e peças endurecidas. Já com um ângulo de posição pequeno ou um ângulo de ataque grande, as forças radiais são mais altas e direcionadas para a peça. Isso causará maior tendência à vibração. A carga será reduzida na aresta de corte, produzirá um cavaco mais fino e uma taxa de avanço mais alta. Reduzirá assim o desgaste tipo entalhe e não possibilitará o torneamento de cantos a 90 graus. Esses são alguns pontos que os ajudarão a escolher a pastilha correta para o torneamento mais efetivo. Se isso te ajudou, não esqueça de curtir e também compartilhar. Deixe nos seus comentários alguma dúvida que talvez tenha ficado e alguma sugestão de assunto para os próximos vídeos. Eu sou Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.